Miguel Pardal é investigador no Centro de Ecologia Funcional e diretor do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC. Cabe-lhe assim abrir mais uma edição dos Pontos nos Is, Science Beer Talks, e vem falar da diversidade de peixes na costa portuguesa. Que diversidade é esta? Podemos dizer que nem tudo que vem à rede é peixe? Não, realmente Portugal tem uma costa muito, são várias centenas de quilómetros, e as massas de água são diferentes, que vão desde as zonas subtropicais no Algarve até zonas mais do leste, do norte atlântico, digamos assim, nordeste atlântico, e portanto peixes de águas mais frias, e portanto temos normalmente, comparado com outros países da União Europeia, uma diversidade de peixe muito maior. E por isso é que nós vamos aos nossos mercados, comparativamente aos mercados do resto da Europa, para quem já viajou, e vê que realmente qualquer hipermercado do nosso país tem muito mais a diversidade de piscícola, de peixes, e portanto nós temos uma dieta muito mais rica em termos de número de espécies de peixe do que os nossos congêneres europeus, e por isso temos essa vantagem. E quais são as mais dominantes? Agora, sem dúvida, a sardinha é rainha, mas quais são as espécies mais dominantes? Em termos das nossas preferências alimentares, não podemos esquecer que quando eles pescam não é tudo o que vem à rede é peixe. Portanto, há o peixe que tem valor comercial e o peixe que não tem valor comercial, ou que tem um valor comercial mais baixo, e portanto o que nós normalmente comemos é a sardinha, o carapau, a pescada, o bacalhau, que não é pescado cá, obviamente, e depois alguns peixes, aquilo que se chamam os peixes chatos, o linguado, a solha, etc. Obviamente que alguns peixes também já muito produzidos em aquacultura, como o robalo e a dourada, são também dos peixes mais consumidos, até porque o preço é mais barato, é mais em conta, e portanto são os peixes que nós, estes peixes que eu acabei de enunciar, corresponderão a uma grande maioria do peixe que nós comemos em Portugal. E também a grande maioria das espécies que a nossa costa tem. Não, tem muito mais. Tem mais de 100 espécies com valor comercial. Okay? Algumas são mais raras, outras são mais. Nós comeremos, em termos médios, além destas que eu acabei de enunciar, talvez o salmão. Tudo o resto são espécies acessórias que nós comemos. E, portanto, estamos a falar em 10, 15 espécies mais comuns, e depois temos 80 ou 90 espécies que comemos muito pontualmente. Mas, apesar de existirem, existem em menor quantidade. Também há ameaças a estas espécies? Uma vez que os estoques, como nós sabemos, estão em crise, nós estamos a explorar grande parte dos estoques, a população humana está a aumentar e nós temos que alimentar a população humana. A proteína derivada do peixe e de produtos da pesca, derivadas da pesca, corresponde mais ou menos entre 15% a 20% da alimentação humana, em termos médios, e, portanto, uma vez que temos mais população humana, temos tendência a aumentar cada vez mais a exploração dos estoques que nós sabemos que mais de 50% deles já estão sobreexplorados. E, portanto, o futuro que se avizinha neste ponto não é brilhante. O perigo que pode estar também associado a comermos peixes, nomeadamente peixes de grandes dimensões, que é o que normalmente nós comemos. Nomeadamente, estamos a falar, em termos do tóxico ou do contaminante mais comum e mais perigoso, será o mercúrio. E eu darei vários exemplos da costa portuguesa, onde irei medir, e medimos, e publicamos esses artigos, e vendo o risco para uma alimentação portuguesa típica. Okay? Se há risco, se não há risco, onde é que temos aqui a balança a pesar os benefícios e o risco. Se calhar temos que nos colocar a hipótese de se comermos peixe todos os dias é bom ou não? Se comermos carne todos os dias é bom ou não? E normalmente costuma-se dizer que no meio é que está a virtude, e é exatamente isso que os dados também demonstram. E que preocupações é que levantam os dados desses estudos? Há algum peixe em particular, alguma quantidade a partir da qual seja mais preocupante o consumo? A pescada de grande dimensão é um peixe que gera alguma preocupação em termos de mercúrio. Portanto, não é aconselhado comer muitas vezes pescada, aquela pescada grande. Aqueles lombos de pescada muito grandes, não é aconselhável comermos várias vezes por semana. Uma vez de 15 em 15 dias, uma vez por mês, será talvez aquilo que eu aconselharia às pessoas em Portugal comerem. Portanto, no peixe como noutros alimentos, o equilíbrio será sempre essencial. Cada vez mais devemos diversificar não só
entre a carne, vá lá, a carne e o peixe, diferente tipo de origens de proteína, mas diversificar as espécies de peixe e diversificar, isso já é difícil para a população portuguesa, mas se possível, diversificar as origens do peixe, porque estas contaminações obviamente vão depender do local onde eles foram apanhados, e na costa portuguesa e noutras costas europeias a contaminação também não é exatamente a mesma. Portanto, é como uma alimentação normal, que nós não devemos comer sempre a mesma coisa, nem ir sempre ao mesmo supermercado a comprar. Devemos diversificar o mais possível. E esse estudo que referiu é um dos estudos que fez o Centro de Ecologia Funcional. Que outros estudos e a que outras conclusões importantes para a população têm chegado? É que normalmente os peixes da costa portuguesa são maravilhosos, isso não há problema nenhum. Há, de qualquer modo, naquelas espécies mais comuns, a sardinha, o carapau, a cavala, a sarda, a pescada, etc., uma contaminação ao longo da vida. Por exemplo, comer 1 quilo de joaquinzinhos, toda a gente gosta em Portugal, estamos a ingerir, obviamente, uma pequena quantidade de mercúrio. Ou de outros contaminantes, que é normal existirem na natureza. E esses comem-se todos, até as pinhas. Comem-se todos, exatamente. Faz parte da nossa cultura e da nossa tradição. Agora, se comermos a mesma quantidade, ou seja, 1 kg, mas já de um peixe adulto, correto? A quantidade que estamos a ingerir de mercúrio é substancialmente maior no peixe adulto. Portanto, ele ao longo da vida vai bioacumulando mercúrio, correto? E, portanto, se calhar devemos começar a comer peixes de tamanho médio, mas não tanto peixe de tamanho grande. Os juvenis, apesar de eu gostar muito de jaquinzinho também, devemos ter algum cuidado em consumir juvenis, exatamente, porque temos que ter um problema que são os estoques, não é? Se comemos os juvenis todos, depois não há reprodução. Portanto, isto é sempre um balanço e um equilíbrio correto entre o que nós temos aqui, entre a sustentabilidade, ou seja, aquilo que podemos usar e consumir do ecossistema, mantendo a hipótese de, no futuro, continuar a manter pelo menos os estoques que existem na atualidade.